Boa noite, queridos amigos do Grupo Espírita Missionários da Luz. Com muita alegria recebi o convite para gravar um vídeo de 15 minutos. Fiquei pensando no que fazer em 15 minutos. Então, em vez de fazer alguma explanação, eu vou fazer aqui um desafio maior para vocês. Tá? Vou falar de um tema aqui que é bastante importante e que não daria tempo de descrever muito cada parte dele. Então, eu vou passar as referências com o resumo do assunto que eu vou falar, tá ok? Eu vou falar simplesmente de Jesus e da sua relação com o planeta Terra, porque talvez nem todos saibam em que referência nós encontramos sobre quando Jesus teve alguma relação, algum contato, ou assumiu algum compromisso para com o nosso planeta. Então essa é a primeira parte, e eu já vou indicando o livro A Caminho da Luz, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Esse livro maravilhoso, que todos devem ter, estudar bastante. O seu capítulo 1 chama-se A Gênese Planetária. Então, nesse capítulo, nós vamos saber a primeira vez que Jesus assumiu um compromisso frente ao nosso planeta e frente a todos nós, a humanidade, que estamos no planeta Terra. Nesse capítulo, Emmanuel nos fala de uma comunidade dos espíritos puros, perfeitos. Então, nós já sabemos que Jesus não é o único Espírito perfeito. Ele é o único que esteve aqui no planeta Terra uma vez só. Nós o conhecemos pessoalmente, né? Então, ali nós vamos ver Emmanuel falando de reuniões de espíritos perfeitos, Jesus entre eles. O planeta Terra nem existia ainda. E nessa reunião, onde se estava planejando a formação, a organização do futuro planeta Terra, que estava sendo criado por Deus, e entre aqueles espíritos perfeitos, Jesus foi convidado, escolhido para ser o futuro governador espiritual do futuro planeta Terra. E graças a Deus ele aceitou o convite, né? Então é a partir desta data, desta época, em que nós temos a referência de quando Jesus passou a ser o governador espiritual do planeta Terra. E assim o planeta foi criado, passaram-se milênios para que pudesse aqui existir vida. Jesus foi chamado o divino escultor, né? Ele que organizou fisicamente, vamos dizer assim, geologicamente o planeta, auxiliado por uma grande equipe de espíritos evoluidíssimos, e ele veio a partir daí nos governando, a partir do momento em que a Terra passou a ser habitada, os diversos reinos, e os espíritos criados, tá? Isso estamos falando em planeta Terra, mundo primitivo, né? E assim nós viemos caminhando, evoluindo naquele planeta criado. Mas passaram-se muitos tempos, a humanidade progredindo, e Jesus, que tem a missão de nos ensinar as leis divinas, cada mundo habitado tem um governador espiritual, que é um espírito perfeito, né? A Terra tem Jesus. E esses espíritos têm por missão nos ensinar as leis divinas, que são essas leis que regulam a nossa caminhada evolutiva. Assim, Jesus não agiu por acaso. Tá? Ele teve todo um planejamento de como ele iria nos ensinar, a quem ele iria ensinar inicialmente as leis divinas. Quando falamos leis divinas, estamos falando da Boa Nova, do seu Evangelho, que nada mais são do que as revelações das leis divinas. E são essas leis que regulam a nossa caminhada, né? Então, agora eu vou passar uma segunda indicação de um livro também maravilhoso, Jesus, o Cristo. Um livro da autora, a
professora Terezinha Oliveira, já desencarnada, né? Mas é um livro que nos fala com muita clareza sobre o Evangelho, sobre o próprio Cristo. Esse livro, no capítulo 8, ele deu o nome do O Patriotismo de Jesus. A professora Terezinha falando de Jesus, o seu patriotismo. E aqui ela explica muito bem esse planejamento do Cristo para a forma que ele iria atuar para que essas leis fossem reveladas para a humanidade da Terra. E nós sabemos perfeitamente que Jesus inicialmente escolhe um povo, porque ele sabia que o seu tempo aqui seria curto, ele já sabia disso. Então ele precisava ser rápido na sua missão. Por isso, observando de todos os povos daquela época, ele observou que o povo judeu, chamado de hebreu à sua época, muito antes da sua época, esse povo era o mais indicado, mais para ser escolhido para receber essas revelações das leis divinas, para que depois esse povo levasse esse conhecimento, essas revelações para toda a humanidade. Então nós vamos ver que ele teve um planejamento estratégico. E por que esse povo judeu foi escolhido por ele? Porque nós sabemos que a nação israelita, né, os israelitas, eram os judeus. Eles eram um povo, na época, o único monoteísta. Então isso iria facilitar a missão de Jesus, que era de revelar realmente um Deus único. Então esse povo foi escolhido porque a mesma raça, os mesmos costumes, tinham já a mesma religião, no caso o judaísmo, né? Então o povo escolhido começou a receber as revelações através de milênios até a vinda de Jesus. Dessa forma, obedecendo o seu planejamento, Jesus nos envia os profetas, aqueles espíritos mais evoluídos que vieram com missões de fazer algumas revelações, né? Então, os profetas diversos que nós encontramos citados, descritos no Velho Testamento, na Bíblia, e entre eles, o maior foi Moisés, né? Moisés, um grande profeta, que teve uma missão maravilhosa de nos revelar, pela primeira vez, parte das leis divinas, no caso, os 10 mandamentos. Então, Jesus nos envia todos esses reveladores, os chamados profetas, para iniciar o nosso esclarecimento dessas leis que regulam a nossa caminhada. E assim nós viemos caminhando, já com os 10 mandamentos revelados através de Moisés, decorridos cerca de 1400 anos depois de Moisés, Jesus observa que a humanidade já tinha evoluído o suficiente para receber um pouco mais desta revelação das leis divinas. Mas agora ele não manda outros reveladores, decide vir ele pessoalmente nos trazer mais um pouquinho dessa lei divina. E ele vem para cumprir sua missão, ele que sabia que não seria compreendido, que não ficaria muito tempo aqui, ele decide escolher uma equipe. Essa equipe ele iria instruí-la, ensiná-la um pouco mais das leis divinas. Essa equipe dentro do povo judeu já escolhido, e ele que enviara Moisés, enviara os profetas para viver no meio desse povo, e ele pessoalmente veio também encarnar uma vez só no meio do povo judeu para nos ensinar. Escolhe 12 companheiros, uma equipe, os 12 apóstolos, e começa a ensinar esses apóstolos, caminha com eles diariamente por 3 anos, dos 30 aos 33 anos, preparando a equipe que daria prosseguimento a essa revelação das leis divinas, um pouco mais das leis divinas. E depois que ele forma essa equipe naqueles 3 últimos anos, ele também dá instrução de como eles deveriam trabalhar, sabendo que o povo judeu era o mais indicado para receber essas revelações. Então ele deixou instruções para essa equipe que ele preparou.
Algumas delas ele recomendou: não ireis pelo caminho dos gentios e nem entrareis em cidade de samaritanos. Por quê? Porque gentios eram os estrangeiros, muitos deles, às vezes, até sem religiões ou politeístas. E os samaritanos, sabemos que eram judeus dissidentes, né? Que já tinham um judaísmo totalmente deturpado quando foram escravos na Assíria. Então deu essas recomendações. Em vez de procurar esses que não aceitariam facilmente a ideia do Deus único e as demais revelações, ele disse: ides antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso tudo está em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 6. Então, ides antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que eram essas ovelhas perdidas? Jesus referia-se aos judeus que estavam espalhados até por exterior, até para fora da Palestina, por motivos diversos, as guerras, as escravidões. Então iria-se reunir esse povo já monoteísta, prepará-lo e instruí-lo para que ele, depois, numa segunda fase, espalhasse essa revelação para toda a humanidade. Então, eles foram escolhidos porque o momento ainda não era para todos. Mas depois que Jesus lançou-os para cumprir a missão deles, aí sabemos do triste fim, né? Ele que não foi compreendido por este povo escolhido, ele, depois de crucificado, onde ele já viu que o povo podia espalhar as revelações, ele aparece em espírito aos 11 apóstolos, já desencarnado ele, em espírito ele aparece e recomenda: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então ali estava o povo judeu com a sua missão de espalhar a boa nova, as revelações das leis divinas. Mas esse povo falhou na sua missão. E nós vamos agora recomendar outro livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde nós vemos Jesus transferindo a missão que era do povo judeu para os brasileiros. Os brasileiros agora têm esta missão, tá? Porque Jesus, neste livro, ele diz que transplantou a árvore do seu evangelho da Palestina para o Brasil, nos transferindo a missão. E, quase encerrando, nós vamos recomendar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Capítulo 20, os trabalhadores da última hora, onde nós vamos encontrar a mensagem Missão dos Espíritas. Então ali nós temos muito bem explicado, e talvez não tenhamos entendido ainda, essa nossa missão espiritual que é deste país, é do Brasil, e dentre os brasileiros a missão é dos espíritas. Então, meus irmãos, nesse curto tempo, deixamos aí essas indicações, tá, deste assunto importantíssimo e que resumidamente nós apresentamos aqui, mas com essas referências que com certeza vocês vão aprofundar. Então, mais uma vez agradecemos essa oportunidade, que estejamos com muita coragem e esperança para vencermos esta fase provacional, mais uma delas, para o nosso planeta, né? E todos, com este Evangelho, hoje, através da terceira revelação do Espiritismo, temos mais facilitada a compreensão de quem é Jesus, não é quem foi. Quem é esse Espírito que continua pastoreando esse imenso rebanho que é a humanidade do planeta que ele governa espiritualmente. Tenhamos essa compreensão, tenhamos muita força, muita esperança, porque esta é mais uma pandemia e tudo passará como sempre, como as outras que tivemos, né? Então, muita paz a todos, agradecemos imensamente mais essa oportunidade. E que em breve possamos estar nos encontrando presencialmente, né? Uma boa noite a todos.